Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora corrigir o nosso quarto simulado. Esse simulado já mais abrangente, né, sobre vários tópicos do nosso edital. Achei que mandei bem aí nas questões para buscar um perfil parecido com o do examinador. Espero que vocês estejam gostando de fazer essas questões, que tenham percebido algum progresso. Por isso que eu peço para vocês me contarem como está o desempenho de vocês. Nós vamos, então, resolver as questões, revisar alguns tópicos, né? Para fecharmos aí o nosso estudo. Então, vou compartilhar com vocês as questões do nosso quarto simulado. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em foco. Consegui. Então, vamos lá. Voltar aqui. Esse arquivo às vezes desconfigura, mas pronto. Então, eu sempre coloco um alerta pedindo para vocês fazerem um simulado depois de ter estudado, para não gerar aquele sentimento de frustração, né? De nunca vi isso. Então, aqui já é um simulado que você precisaria ter passado pelo conteúdo para conseguir se sair bem. Não espere milagre, não é? Então, vamos lá. Primeira questão sobre a Agenda 2030, que, gente, essa questão certa, tem que ler esse documento. Tem muito aluno me falando, ainda não estudei, ainda não li, tem que ler. Tem que saber os objetivos de desenvolvimento sustentável, o contexto histórico, né? Então, foi o que eu procurei trazer aqui nessas questões para alertá-los sobre esses temas. Vamos lá? Então, na primeira questão, sobre o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, podemos afirmar, exceto, letra A, foi proposta pela ONU aos seus países membros em setembro de 2015, em uma reunião em Nova York. Correto. Trata-se de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, considerando as esferas ambiental, econômica e social para os próximos 15 anos. Correto? Nós vamos ver que esses objetivos da Agenda 2030 substituem os antigos, né, os anteriores, digamos assim, objetivos do milênio, são mais amplos, mais abrangentes e, portanto, estamos falando de novos objetivos, né? E os países elaboraram esse texto, firmaram um compromisso ali em 2015 e estabeleceram metas para os próximos 15 anos, metas a serem alcançadas nos próximos 15 anos. Então, certinha a letra A. Letra B, a Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Certo, grifem esses termos, tá? Pessoas, planeta, prosperidade e o grande objetivo de fortalecer essa paz universal. Claro que os países têm esse compromisso para combater a pobreza, reduzir desigualdades, mas isso aqui é muito reforçado, a ideia de buscar um desenvolvimento sustentável para quê? Para promover não só o desenvolvimento econômico, mas também a preocupação com o social, com o ambiental, com as pessoas, com a sua dignidade, não é? Então, o documento ele reflete toda essa preocupação. Letra C. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável em Quioto, no ano de 2012. Errado, não foi em Quioto, foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Segundo os estudiosos, né, os textos que nós encontramos sobre essa agenda, a grande inspiração, o grande momento foi exatamente esse encontro no Rio. Os países já tinham se encontrado na Rio 92, depois veio a Rio mais 20 em 2012, e a partir daí foram estabelecidos, não é, esses objetivos, e os países firmam o compromisso lá em setembro de 2015, tá? Então, o evento que é considerado aqui a origem desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é essa conferência sobre o desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro, em 2012. Atenção a isso. Então, está errada a letra C. Letra D. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que substituem os objetivos do milênio,
incluem novas áreas como mudança climática, desigualdade econômica, inovação, consumo sustentável, paz e justiça, entre outras prioridades. Então, está correto, eles substituem os 8 objetivos do milênio, que foram estabelecidos no ano de 2000. Na época, tínhamos 191 países na ONU que firmaram os 8 objetivos do milênio, e depois vem, em 2015, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são mais abrangentes, tratando de temas mais modernos, mais complexos, acompanhando a própria evolução social. Não é? Então, aqui na questão número 1, a errada é a letra C. Tranquilo? Questão número 2, ainda sobre esse documento. Segundo declaração de Antônio Guterres, que já sabemos, é o secretário-geral da ONU, a Agenda 2030 é a nossa declaração global de independência. Guardem esses termos, tá, gente? Porque isso, inclusive, pode aparecer na prova de vocês, né? Citações como essas. Sobre o documento, o que não podemos afirmar. Então, também quero a incorreta. Letra A. Os países membros da ONU comprometeram-se a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, sem deixar ninguém para trás. É o grande lema do documento, tá? Sem deixar ninguém para trás, tá? Certinha a letra A. Repito, são frases que constam do próprio site da ONU, dos artigos que nós temos sobre esse documento, e eu acho importante reproduzir aqui. Letra B. Existe um objetivo geral de promoção da igualdade, mas não um objetivo específico para promover igualdade e empoderamento de mulheres e meninas. Errado, nós temos sim esse objetivo específico com várias medidas interessantes, justamente com esse objetivo, né? Não só a igualdade em termos gerais, mas especificamente igualdade e empoderamento de mulheres e meninas, o que é muito legal no texto. Então, está errada a letra B, porque esse é um dos ODS lá no nosso texto. Letra C. Um dos ODS é acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Correto. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas depois vocês vão estudar e coloquem aqui na frente qual é o número do ODS, tá? Só para irem fixando isso aí, né? Não custa nada colocar essa referência, não é? Então, a letra C está correta. Esse é um dos objetivos. E aí, dentre as metas, né, vem a previsão de que não é qualquer alimentação, é uma alimentação nutritiva. Então, já é um aspecto mais desenvolvido, não é simplesmente acabar com a fome, é oferecer uma alimentação que seja adequada. Então, nós já percebemos um ar de modernidade no texto, né? Diferente daquilo que nós tínhamos lá nos Objetivos do Milênio, no ano de 2000. Letra D. Uma de suas metas é, até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Correto, nós temos um ODS específico sobre esse tema, né, da água potável, e uma das metas estabelecidas até 2030 é justamente essa. No documento, não temos metas só para 2030, temos para 2020, 2025. Então, acho interessante marcar, especialmente essas que têm um prazo diferente, né? Que não seja 2030, que, regra geral, é o prazo estabelecido. Então, olhem aí no texto de vocês, não custa nada ressaltar isso. Então, aqui na questão número 2, a incorreta é a letra B. Leiam a agenda. Na apostila, eu coloquei o texto completo dos objetivos com as metas. Eu acho importante ler tudo. Quem acha que não, saiba pelo menos os 17 objetivos e o contexto histórico, tá? Acho mais seguro ler o texto completo, inclusive com as metas, para vocês saberem um pouquinho desses detalhes, tá bom? Questão número 3, sobre segurança pública. Conforme Guilherme de Souza Nutti, sobre a relação entre direitos humanos e segurança pública, é correto dizer. Então, agora nós queremos a correta. Letra A.
A segurança pública é de responsabilidade exclusiva dos policiais civis e militares. Errado. Ele vem dizer justamente o contrário, que interessa a todos os órgãos que buscam resguardar a ordem pública, não só policiais, mas além da própria sociedade, é também de responsabilidade do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, não é que não é uma função exclusiva das polícias. Ele deixa isso muito claro na sua obra. Então, errada a letra A. Letra B. Tanto a segurança individual, prevista no artigo 5º da Constituição, quanto a segurança prevista como direito social no artigo 6º, segurança é um direito que está nesses dois artigos, então tem uma perspectiva individual e uma perspectiva social, podem ser vistas como direitos individuais e, por isso, serem exigidos individualmente do Estado. Errado, gente, errado. A segurança como direito individual no artigo 5º é uma segurança jurídica, é uma segurança de que os nossos direitos ali previstos serão assegurados pelo Estado. Nós temos um ordenamento, existe uma segurança de que a legalidade vai ser respeitada, né? Segurança pública nos dá mais uma ideia de um direito social, que é da coletividade, e eu não posso exigir isso individualmente do Estado, porque, como diz o Guilherme Nucci, seria impossível o Estado nos garantir isso. Então, ele pode garantir uma sensação de bem-estar e tranquilidade social e sempre na medida do possível, não é? Então, cuidado com isso. Ele não enxerga como um direito que nós podemos exigir individualmente do Estado a segurança pública, ok? Então, errada a letra B. Letra C. Cabe aos Estados criminalizar condutas ofensivas a direitos humanos, além de investigar, processar criminalmente e punir os autores das violações a esses direitos. Correto. Ele nos chama a atenção para os chamados mandados de criminalização, situações que constam na nossa Constituição ou em tratados internacionais, em que o país deve criar crimes para evitar, não é, aquela situação, para combater aquela situação. E, além disso, tem que investigar esses crimes, processar os autores, eventualmente punir esses autores, porque se ele não faz isso, ele pode ser responsabilizado internacionalmente por ser omisso, como já aconteceu com o Brasil na Corte Interamericana. Quando ele não investiga, não pune, ele está violando direitos humanos. Então, essa é uma perspectiva muito importante, até para a gente confirmar que direitos humanos não são direitos para proteger bandido. Muitas vezes, ao contrário, o que se quer é o processo e a responsabilização dessas pessoas que praticaram crimes. O país não pode permitir que esses crimes fiquem impunes, não é? Então, uma visão interessante, correta, a letra C. Letra D. Para o autor, é inviável uma composição amigável entre segurança pública e respeito aos direitos humanos, de forma alguma. Ele diz que é difícil conseguir isso, porque nós temos dois lados muito radicais, e nós temos que buscar conciliar isso. Por quê, gente? Direitos humanos não é o nosso conjunto de direitos como um todo? Segurança pública faz parte desse conjunto de direitos. Não faz sentido esse conflito, não é? A segurança pública faz parte do nosso conjunto de direitos humanos. Então, ele diz que é plenamente viável essa composição amigável, tá? Esse é o posicionamento do Guilherme Nucci na sua obra, que foi indicada aí no edital. Então, resposta correta, letra C. Questão número 4. O outro autor que a banca nos traz sobre segurança pública é o Ricardo Balestreri, e ele traz, a obra dele é composta por várias perguntas, e aqui eu ressaltei uma delas. Em sua obra, Ricardo Balestreri faz a seguinte pergunta: por que no Brasil a defesa dos direitos humanos é rejeitada por muitos como defesa de bandidos? E aí, segundo a resposta do próprio autor, eu quero, né, que vocês me digam o que ele nos traz, qual a resposta que ele traz para essa pergunta. Letra A. Temos duas razões: ignorância da sociedade ao acreditar que os fins justificam os meios, e os resquícios do período de ditadura militar, no qual existiam confrontos entre a polícia e as organizações de direitos humanos. Perfeito, gente. Ele traz exatamente essas duas razões para justificar esse pensamento.
e para dizer que nós temos que superar isso, não é? Que não podemos manter essa ideia equivocada da época da ditadura, de enxergar a polícia como inimiga dessas organizações que protegem direitos humanos, e nem acreditar que violência se combate com mais violência, porque isso não vai nos levar a lugar algum. Então, correta a letra A. Aí na letra B, né, eu coloco aí pegadinhas para vocês, apenas por ignorância, por algumas pessoas acreditarem que violência se combate com mais violência, claro que não. Letra C, isso ocorre devido ao fato de os defensores de direitos humanos não se preocuparem com o combate da criminalidade, o que também é uma visão equivocada. Letra D, não é possível encontrar uma resposta adequada a essa pergunta. Errado, não é isso que ele nos diz, né? Ele nos traz duas razões que justificam esse pensamento, que, repito, é equivocado e deve ser superado. Ok? Então, questão número 4, correta a letra A. Questão número 5. Sobre a incorporação de tratados, é incorreto dizer. Então, mais uma vez, queremos a errada. Letra A. Os tratados internacionais de direitos humanos, segundo o STF, podem ingressar no ordenamento jurídico brasileiro de duas formas: com status de emenda constitucional ou com status de norma supralegal. Exatamente. Essa é a visão do Supremo Tribunal Federal. E para a doutrina divide os tratados de direitos humanos em materialmente constitucionais e materialmente e formalmente constitucionais. Lembram-se? Aí entra o Valério Mazzuoli, a Flávia Piovesan, que tem esse entendimento. Mas o Supremo só considera, né, que tem status de norma constitucional os que têm status de emenda. Os outros estão abaixo da Constituição como normas supralegais. Abaixo da Constituição, acima das leis ordinárias. Letra B, conforme o STF, apenas se exige a promulgação do decreto presidencial para os tratados aprovados com status de emenda. Claro que não, gente. O processo de incorporação de tratados é o mesmo para todos. Não importa se ele tem ou não o status de emenda, preciso da assinatura, aprovação por decreto legislativo, ratificação e promulgação do decreto presidencial para que o processo se complete. A exigência do Supremo é a mesma para todos os tratados, tá? Pode ser que um dia ele mude de ideia, e tomara que mude, mas hoje é assim. Então, letra B está errada. Letra C. No cenário internacional, enquanto a assinatura é o aceite precário e provisório, a ratificação é o aceite definitivo do tratado. Exatamente isso. Inclusive, definição que os próprios autores costumam trazer, tá? Então, correto. Lembrando que a ratificação nos obriga internacionalmente, mas o Supremo exige o decreto presidencial para que estejamos obrigados também internamente a cumprir o tratado, o que é muito sem sentido, mas é a visão do STF. Letra D. Conforme a Constituição Federal de 88, o presidente da República tem competência privativa para celebrar tratados internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Correto, é o artigo 84, inciso 8º da Constituição. Lembrem-se que a palavra privativa não pode ser trocada por exclusiva. Lá no artigo 41, inciso 1º, a competência é exclusiva do Congresso para resolver definitivamente sobre esses tratados que gerem compromissos gravosos para a República. Então, cuidado para não confundir isso, e é importante ler. Coloquem aí para vocês revisarem, artigo 49, inciso 1º, artigo 84, inciso 8º. Quem está com a apostila está lá no nosso capítulo relativo à incorporação de tratados. Vou dividir aqui o nosso vídeo para não ficar longo, né? Então, as próximas 5 questões a gente resolve aqui no próximo vídeo, tá bom? Até já!